Amém. Eu queria que você abrisse comigo lá em Isaías 60. Enquanto você abre, eu queria me apresentar de novo, um pouquinho mais detalhadamente. Eu sou a Mariana Lugarini, mais conhecida como Mari Lugarini. Sou esposa do Fábio Lugarini, nós somos pastores ali na House Church. Fica ali na Moçonguê, perto do Parque Barigui. Temos duas filhas, a Lara e a Olivia. A Lara tem 10 anos e a Olivia tem 7 anos. Sou pedagoga, trabalhei por 15 anos na área de educação cristã, educação por princípios. Trabalhei em várias escolas. E minha última empreitada foi desenvolver uma metodologia para estabelecer a cultura do reino dentro da escola. Porque a gente viver cultura do céu na igreja é uma coisa, né? Na escola é outra. E aí eu trabalhei na implantação desse método que a gente desenvolveu ali na Escola Grace. Trabalhei no comecinho ali por uns 3 anos. E aí faz 1 ano e meio que eu saí da escola, porque a igreja daí estava tendo uma demanda bem maior, né, do que no começo. E agora estou só trabalhando ali na igreja. Só não. Estou trabalhando muito mais do que a vida inteira na igreja. Mas tem sido muito, muito gratificante. Hoje eu estou com o pessoal do louvor, né, com o grupo de adoração da igreja. Estou com a House Kids também. E amo falar sobre aquilo que a gente tem vivido, falar sobre a cultura do céu, falar sobre um estilo de vida onde você... A cultura é aquilo que está dentro da gente, né? Cultura é aquilo que eu faço sem pensar, é a minha reação sem pensar, é aquilo que eu manifesto naturalmente. Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de hábitos, de uma maneira de pensar, de costumes que estão na nossa família, na nossa vida há muito tempo. Se a gente fala de cultura brasileira, a gente vai pensar em um monte de coisa parecida, né? Quando você fala de cultura brasileira, você lembra de quê? Lembra de carnaval, infelizmente, churrasco. Lembra de jeitinho brasileiro. E tem as coisas boas também, né? Tem muitas coisas boas. Quando a gente fala de cultura japonesa, a gente lembra de outras coisas, né? E da mesma forma que os países, os povos têm costumes, hábitos diferentes, a gente também precisa viver uma cultura do céu. O nosso estilo de vida precisa ser como se Jesus estivesse andando na terra disfarçado de mim. Não é um método e não é uma religião do que pode ou não pode. Eu preciso ter a mentalidade dele. Eu preciso que os meus hábitos sejam como são os dele. Eu preciso que os meus costumes sejam iguais aos dele. Natural. De dentro para fora. Não de fora para dentro. De fora para dentro não pode. Mas quando é de dentro para fora, quando eu sei quem habita dentro de mim. E como eu falei, eu desenvolvo intimidade, né? O nome dessa conferência é intimidade, né? Quando eu desenvolvo essa intimidade com ele no meu dia a dia, eu vou ficando parecido. Pode ver, quando a gente casa, a gente não fica parecido com o outro. A gente era super esquisito, super estranho. Daí casa, de repente você está com hábitos parecidos, com costumes meio iguais, né? É natural isso, você fica parecido com as pessoas. Você, com o seu grupo de amigos, vocês são parecidos também, provavelmente. Tem coisas, tem jeito de falar, né? Que o seu grupo de amigos fala meio igual, né? A gente se torna parecido daqueles que a gente tem intimidade, daqueles que a gente caminha junto. Então, da mesma forma, quanto mais intimidade, quanto mais junto de Jesus eu tô, mais parecido com ele eu sou. E aí sim eu posso viver um estilo de vida, uma cultura que manifesta o céu na terra. Uma cultura que manifesta quem Jesus é na terra. E aí quando eu chego nos lugares, Jesus chegou, não sou eu chegando. É Jesus. Quando eu chego no hospital, quem chegou no hospital? Jesus chegou no hospital. Quando eu entro na escola, quem entra comigo? Em todo o tempo, eu ter consciência que Ele está em mim e eu nele, que Ele habita em mim. Isso vai, se a gente vivesse nessa consciência, se a igreja viver nessa consciência e nesse relacionamento com o Espírito Santo e com Jesus, a gente vai mudar o mundo, vai mudar o Brasil, né? Porque o que o Brasil precisa é isso, o Brasil precisa de Jesus. Então eu queria que você lesse comigo lá em Isaías 60, eu mandei vocês abrirem, eu não abri, né? Fiquei falando, peraí. Isaías 60. É um texto que eu gosto muito, há muitos anos já. E cada vez ele tem feito mais sentido na minha vida. Um pouquinho, gente. Diz assim, versículo 1.
levante-se e brilhe. Levante-se e refúgia, algumas versões, né? Porque chegou a sua luz e a glória do Senhor fala sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos e suas filhas, vêm carregadas nos braços. Até aqui. Esse texto diz, ali no versículo 1, levante-se e refúgia. Levante-se e brilhe. Dispõe-te e resplandece em algumas versões. Isso significa que existe uma ordem para mim e para você. Levante-se e brilhe. Não é uma sugestão, é uma ordem. Dispõe-te e resplandece. Deus está dizendo assim, assume a responsabilidade que você tem e se disponha. Você tem a responsabilidade de se levantar e de brilhar a glória de Deus. Então, ele está dizendo, se levante. João 1 diz que em Jesus estava a vida e Jesus era a luz do mundo. Jesus é a luz. Então, quando ele escreve lá, o profeta está escrevendo, levante-se e brilhe, porque chegou a sua luz, ele está falando Jesus, né? A sua luz, Jesus está vindo. Aqui ainda não tinha vindo, mas Jesus já veio. A luz já veio. A luz já se manifestou na terra, a luz já venceu as trevas. E eu não sei se você às vezes é como eu era antes, mas por muito tempo eu cresci na igreja e acho que a maior parte da minha vida eu tinha medo das trevas. Eu morria de medo de falar do diabo. De verdade. Não orava por algumas coisas porque ia ter retaliação na minha vida, então eu ficava bem longe de algumas coisas. E eu achava que a gente tinha que lutar contra a escuridão de uma forma que a gente podia perder. Eu sempre pensei assim. Mas aí eu descobri que a luz já venceu. Ele já venceu as trevas. Quando ele ressuscitou, ele já venceu a morte. Ele já venceu Satanás. E a maior mentira do inimigo é fazer a gente pensar que Jesus ainda está lutando com ele. Sabe quando você chega num lugar que está escuro, tudo apagado, a luz apagada, está na escuridão. Quando você acende o interruptor, o que acontece? Chega a luz, não é? A escuridão não fica ali pensando, será que eu saio ou não saio? Vou ficar um pouquinho? Ela não tem escolha. Acendeu a luz, acabou a escuridão. Acendeu a luz, acabou o escuro, acabou as trevas. A luz chegou. A grande investida do diabo é fazer você não chegar no interruptor. A tua luta é para que você não acenda a luz. Para que você não consiga chegar lá. Porque ele sabe que a hora que você acende a luz, acabou. Acabou para ele, não tem mais, né? A vinda de Jesus traz a mim e a você a responsabilidade de cumprir todos esses capítulos aqui de Isaías. Levante-se e brilhe, a luz já veio. Então exige de nós uma disposição em se levantar e deixar brilhar a glória dele que está sobre nós. Eu posso escolher viver uma vida inteira contente com a minha salvação e só. Sou salvo, vou para o céu, tá tudo bem. E o mundo pode se explodir lá fora, eu estou salvo. Glória, glória, aleluia. Vou sofrendo aqui na terra para chegar em Canaã. Eu posso viver uma vida dessa. E eu acho que era o caminho que eu estava seguindo, né? Se eu não tivesse encontrado o Fábio na minha vida. Se eu não tivesse encontrado esse marido, né? Que queria mais. Tem algo a mais para viver, não é possível, tem algo a mais. Tem um fogo dentro do peito dele que dizia que tinha algo a mais. Glória a Deus. Porque essa talvez fosse a minha vida. Sou feliz com a minha salvação, né? Mas Deus está dizendo aqui, você precisa ter disposição em se levantar e resplandecer e deixar a glória dele brilhar. A glória de Deus é o brilho da presença dele. É a presença que a gente chama de presença manifesta. É aquilo que dá para ver, que dá para sentir. A Bíblia fala que Pedro, depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele andava e a sombra dele curava. Presença que estava sobre ele. Glória de Deus que estava sobre ele. Ela era vista, ela era sentida, ela era percebida pela sombra.
Não precisava nem falar, não precisava nem fazer oração, não precisava cantar, orar em línguas. A presença estava nele, transbordava dele. E a evidência da presença dele brilha através de nós. E a Bíblia fala ali no versículo 2, a escuridão cobre a terra, as trevas cobrem a terra, a escuridão cobre os povos, mas sobre você já se vê a sua glória. A terra está envolvida num monte de confusão, numa escuridão total, né? Cada vez mais a gente vê trevas, escuridão, ganância, pecado, doenças, dificuldades. Tudo isso está sobre a terra. Guerra, mentiras, drogas. A escuridão cobre a terra. Mas o que Deus está dizendo nesse texto é: mas sobre você, sobre nós, já se vê a sua glória, já se vê a sua luz. João 1,5 diz que a luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotaram. Quanto mais isso, eu já ouvi isso de algumas pessoas: ai, tá cada vez mais difícil esse mundo, eu não quero mais nem ter filho, porque, né, tá difícil demais, o que vem agora? A pandemia acabou, agora vem guerra, a gente, né, nunca mais vai viver a vida normal. Sabe quando você vai numa joalheria? Não sei se alguém aqui já foi. Eu, assim, numa joalheria dessa nunca fui, mas eu já vi filme, né? Que eles vão trazer uma joia muito preciosa para você olhar, um anel, talvez, um brinco, com diamante, né? Eles trazem aonde aquela joia? Numa caixinha. Branca? Preta. Normalmente é preta, ou azul marinho, mas normalmente ela é preta. O preto faz com que o brilho daquela joia fique absolutamente maior. Quando ele traz a joia naquela caixinha preta, o brilho ele sobressai. Aquilo lá encanta, né? Aquela joia ela fica ainda mais reluzente, ela fica ainda mais linda do que se trouxesse assim na mão ou trouxesse numa folha branca. Então você está olhando para o mundo e a gente precisa mudar a nossa mentalidade. A Bíblia fala: transformai-vos pela renovação da sua mente. Comece a mudar a sua mente, comece a olhar as coisas como Jesus olha. E peça: Jesus, como que você está vendo essa situação? Eu quero ter a mente de Cristo, então transforma a minha mentalidade. O mundo está um caos, está horrível, está tudo horrível, cada vez pior. Mas quanto mais escuridão, mais a sua luz vai brilhar através da sua igreja. Mais a sua luz vai brilhar através dos filhos e filhas que decidirem manifestar o reino de Deus. Jesus, eu quero ver como você está vendo esse tempo. O tempo que está todo mundo falando que é o caos, que só tem, está difícil, que misericórdia. Jesus, como você está vendo, esse é o tempo que os filhos e filhas de Deus que decidirem se levantar sobre a terra vão manifestar luz, glória, esperança, amor. Eu não sei vocês, mas a gente orou por tanta gente nesse Covid, nessa pandemia que foi curada. Tanta gente no hospital. Teve uns que foram curados, teve outros que não. E a gente às vezes não entende. Por que um é curado, o outro não é curado? Por que acontece com o outro não? Eu não sei. Mas eu aprendi com o pastor Rainer Bonk que numa cruzada em que milhares são curados e alguns não são, ele decide não olhar para o que Deus não fez, mas celebrar o que Deus fez. E ele falava: se eu orar por 100 pessoas cegas que estejam enfileiradas e as 99 primeiras não forem curadas, eu vou orar pela 100ª com a mesma intensidade, com a mesma fé que eu comecei. E a gente tem visto tantas coisas acontecendo, né? Esse é o tempo de tribulação, é o tempo de aflição e é o tempo em que a glória dele vai brilhar ainda mais. Pode brilhar ainda mais. Pode ser vista superando qualquer coisa. Precisa brilhar em nós, né? A esperança da glória vista sobre você é maior do que as trevas. É maior do que a dor. É maior do que a angústia. É maior. O que você carrega é maior. Esperança viva habita dentro de você. E às vezes a gente fica ali, né, recebendo a notícia ruim, tendo pena da gente mesmo, né? Lembra do posicionamento que exige uma disposição de você se levantar e sair desse lugar? Você pode escolher ser vítima para sempre das más notícias,
Ser vítima do seu passado, ser vítima dessa história. Eu sou assim porque o meu pai fez isso comigo. Eu sou assim porque a minha mãe falava essas palavras para mim. Eu sou assim porque eu não tive ninguém para investir na minha vida, no meu chamado, no meu futuro. Eu não consegui estudar. Você pode escolher ser vítima do que aconteceu no seu passado para sempre. Ou perdoar quem tem que perdoar. E se levantar e dizer: o meu passado não define o meu futuro. Quem define o meu futuro é Ele. E eu deixo para trás o meu passado. E eu vou caminhar, na verdade, daquilo que Deus tem para mim. Daquilo que a Bíblia diz para mim. O mundo, ele precisa olhar para nós. O mundo precisa olhar para a igreja. Precisa olhar para nós, filhos de Deus. E encontrar a glória dEle, a presença dEle brilhando e evidente. E o que as pessoas têm visto quando elas olham para você? Não é quando você está pregando, quando você está falando, quando você está cantando. Não é quando você está performando algo. É no seu dia a dia. Na sua casa. No seu trabalho. O que as pessoas têm visto quando elas olham para você? Será que elas sabem que você é um crente do fogo? Quando elas estão conversando coisas no trabalho, piadinha suja, e você chega, elas param ou continuam? Não faz nenhuma diferença se você está ou não está. Ou você, às vezes, é pessimista, né? E concorda com tudo que as pessoas estão falando de ruim, é verdade. Ai, meu Deus, tá difícil. Ai, que medo desse mundo. Vamos fazer um abrigo e morar embaixo da terra. Minha irmã casou com um americano, faz 2 anos, e ela tá morando nos Estados Unidos, e ela tava contando que eles compraram um chalé nas montanhas lá, eles moram num lugar bem frio, que neva bastante. E ela falou: Marina, você não tem noção de que aqui da montanha tem 3 famílias ao nosso redor que compraram um chalé para fazer abrigo subterrâneo. Eles têm certeza que o mundo vai acabar. Tem um cara aqui que tem comida para 10 anos estocada embaixo da terra. Ele tem tudo preparado para morar lá, para viver não sei quanto tempo. Imagina, gente. Ela falou: bom, se acontecer alguma coisa, eu vou correr para ele, né? Porque eu sei que tem qualquer coisa, eu já sei para onde eu vou, né? Mas, sabe, quem a gente tem sido quando a gente se depara com essas coisas? Quando a gente ouve os comentários, quando a gente vê, o que tem alimentado a nossa mente, que é o que vai fazer com que a gente manifeste para as pessoas ao nosso redor. O que está dentro da gente, a cultura, o hábito, o pensamento, na maioria das vezes não precisa ser falado. Ele aparece nas suas atitudes, na sua postura. Não precisa falar nada, mas você conhece a árvore pelos frutos, né? O fruto, ele mostra o que está dentro. Uma árvore de limão nunca vai dar laranja. Você pode declarar: laranja, declaro laranja, vai nascer laranja? Não vai. Porque o que está dentro dele é um limão, é a essência de um limoeiro. Então não adianta nada você declarar coisas na sua vida. Eu declaro paciência, eu declaro domínio próprio, eu declaro alegria, esperança, se você não tem relacionamento com o Espírito Santo que está dentro de você. Qual vai ser o fruto? Paciência, domínio próprio, longanimidade, bondade, alegria. São frutos do Espírito. É resultado de relacionamento com Ele. Então eu preciso me relacionar com o Espírito Santo para que isso seja gerado em mim, de dentro para fora. Porque senão é aquilo, é o de fora para dentro. Eu tenho que perdoar, eu não posso odiar. Quando o Espírito Santo está dentro de mim e eu me relaciono com Ele, eu sou um com Ele, não posso odiar o meu irmão. Eu simplesmente amo, porque Ele ama. Eu olho a pessoa, eu olho um bandido, eu olho um ladrão, eu olho alguém que me fez mal, como Jesus olha. Óbvio, né, que a gente vai condenar o pecado. Não pode continuar pecando. Jesus falou para a mulher adúltera: vai, não peques mais. Tipo, pecado não. Mas eu preciso amar as pessoas como Jesus ama. E aí no versículo 3 e 4 diz assim, lá que a gente leu: as nações virão a sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm seus filhos e filhas. As nações virão a sua luz. Você lembra da história de Salomão? Salomão
estava lá dormindo, veio o anjo, Deus falou com ele, o que você quer? Pode me pedir qualquer coisa. Ele pediu o quê? Sabedoria. A sabedoria de Deus, ela se manifestou na cidade que Salomão governava, na sociedade, através de soluções, inovações e soluções criativas. Tão criativas, tão inovadoras, tão diferentes, a ponto de uma rainha lá de outro reino, chamada Rainha de Sabá, falar, o que está acontecendo naquele reino lá? Eu quero ver. Tem alguma coisa ali. E a Bíblia fala que ela veio e ela foi encantada com o quê? Com a arquitetura? Com a culinária? Com a maneira que os servos tratavam, se comportavam, departamento de RH. Ela ficou encantada com as roupas. Percebe que são coisas que são áreas da sociedade? Eles não estavam só fazendo culto, eles tinham cultos, eles tinham louvores, eles tinham a presença de Deus, eles tinham o templo, eles tinham... Mas ela ficou encantada em como a sabedoria de Deus se manifestava naquela cidade, em qualquer área da sociedade. No governo, na política, na educação, na construção, na arquitetura. A ponto de ela vir ver, quero saber, quero ver, quero conhecer esse Salomão. As nações se alimentarão das soluções de Deus. Sabe, problemas da sociedade que ninguém consegue resolver? A gente pode conseguir resolver. Porque a mente de Cristo, ela tem resposta para tudo. Sabe, às vezes uma pessoa no trabalho, puxa, mas no meu trabalho, como que eu vou manifestar a glória de Deus no meu trabalho? Você pode ter resposta que eles estão há 30 anos tentando encontrar e não acham. Você pode trazer soluções, esperança, por causa da presença dele, a mente de Cristo, a sabedoria do céu se manifestando na sua vida. As evidências da glória dele vão muito além do que simplesmente a gente fazer um culto e ter tipo aquele mover que acontece nos retiros, né? Aquele fogo, presença de Deus. Isso é a manifestação da glória dele, sim. Presença manifesta, poderosa. Mas a glória dele brilhando sobre nós, o que está dizendo aqui, é algo que vai muito além da porta da igreja. É algo que aparece na sociedade. O que acontece naquela escola ali? Tem alguma coisa naquela escola que é diferente. Não sei explicar, porque a estrutura dela até é meio podrinha comparado com outras. Né? Parquinho mais ou menos, mas tem alguma coisa que acontece ali, que aquelas crianças, elas recebem algo ali que eu não sei o que é. O que acontece naquela empresa? O que acontece naquela academia? O que acontece naquele lugar? O que acontece lá? É a evidência da glória brilhando sobre nós. A evidência da presença dele brilhando, resplandecendo na terra, são as nações, são os povos buscando nos filhos de Deus a solução do céu. É quando a igreja vem para nós e bate lá, ação social, fundação de ação social, bate na nossa porta e diz, a gente não sabe o que fazer. O que vocês estão fazendo? Como que é esse projeto aí? O que vocês estão fazendo? A gente precisa de ajuda. É quando o Ministério de Educação vem para a igreja, bate na porta e diz, como que são esses projetos que vocês estão fazendo de ensinar as crianças contra a prevenção de abuso, com a prevenção de abuso, contra a pedofilia? Porque a situação está terrível, a gente não sabe o que fazer. Ajuda a gente. É quando o diretor de uma escola carente vem para a igreja e diz, os meus adolescentes estão se suicidando, estão se mutilando, estão tudo cortado, enfiado na droga. O que vocês estão fazendo com os adolescentes de vocês? Ajuda a gente. Essas são as evidências da glória de Deus, da presença de Deus brilhando sobre as nossas vidas. E o Espírito Santo, existem 3 maneiras, pelo menos, né? Existem outras, mas assim, 3 maneiras que a gente pode se relacionar com a presença dele. Existe a presença, o Espírito Santo que habita em nós. A Bíblia fala lá em Efésios 3:17. Cristo habite por meio da fé em vosso coração, né? Jesus falou, eu vou para o céu, mas eu deixarei o Espírito Santo, eu deixarei o Consolador,
que vai habitar dentro de vocês. Então, a partir do momento que eu recebo Jesus, reconheço Ele como Senhor e Salvador, Ele passa a habitar em mim. E Ele está aqui. A Bíblia fala que Ele não sai mais. Eu abri meu coração, Ele está em mim. E aí, onde eu vou, Ele está comigo. E o Espírito Santo habitando em mim é para transformar a mim. Porque o Espírito Santo em mim vai produzir alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade. Ele vai produzir frutos, Ele vai me trazer discernimento, Ele vai trazer palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, Ele vai trazer resposta, Ele vai trazer criatividade, Ele vai trazer solução. O Espírito Santo em mim, Ele transforma a minha vida. É para mim, é para o meu relacionamento com Ele. Então essa é a presença que habita em mim. Presença em nós. É a presença que nos edifica, que fala conosco, revela, nos faz discernir todas as coisas. Existe a presença onipresente de Deus. É a presença que está em todo lugar. Lá em Salmos 139 diz: para onde eu irei? Se eu subir aos céus, Ele está. Se eu descer, Ele também está. É a presença que está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Ele é onipresente. Mas o fato dele estar em todo lugar não significa que a glória dele esteja brilhando. Ele estar em todo lugar, ele ser onipresente, não significa que a presença dele esteja aparecendo, que a glória dele esteja sendo manifesta. Mas a nossa obediência em se levantar e deixar com que a glória dele brilhe, abre as portas para que a presença se manifeste, que ela fique evidente. E se a gente olhar no livro de Atos, a gente vai ver muitas situações em que os discípulos, eles clamavam pela presença. Eles já tinham recebido o Espírito Santo lá em Atos 2. Eles já tinham sido cheios do Espírito. Mas a gente vê em Atos 4, em Atos 10, em outros lugares, que eles se reuniam e eles começavam a clamar: Espírito Santo, vem sobre nós, para que nós tenhamos mais ousadia, para que nós tenhamos mais intrepidez para pegar a tua palavra. Pedro tinha sido preso, Tiago tinha sido morto, e eles estão orando e falando: Deus, nos dá mais ousadia. Ninguém fugia, ninguém estava zarpando. Eles queriam mais da presença dele, eles sabiam aquilo que eles tinham experimentado, eles conheciam quem era Jesus. E a Bíblia mostra que, de repente, veio um terremoto e eles foram cheios do Espírito, e todo mundo ficou cheio do Espírito. E de repente veio do céu um vento, e de repente veio o Espírito Santo com força. Então, em vários momentos, eles clamavam para que viesse mais dessa presença sobre eles, para que viesse essa presença que é evidente. Sabe quando você parece que sente? E isso só vai vir sobre você. O Espírito Santo já habita em você, se você reconheceu que Jesus é seu Senhor e Salvador. Mas a presença que vem sobre você, a unção, ela só vem se você resolver pagar o preço de se levantar e de viver uma vida que busca a presença dele em intimidade, no secreto, no dia a dia. A gente chama de disciplinas espirituais. Não tem como você viver manifestando glória de Deus sem oração, sem jejum, sem ler a Bíblia, sem oração em línguas e sem contemplação. A gente ensina as crianças disciplina espiritual. Todo dia você precisa fazer, toda semana pelo menos jejum, oração com entendimento, oração em línguas é oração que acessa o sobrenatural, adoração, contemplação e leitura da palavra. Não tem como a gente viver. E quando a gente decide pagar o preço no nosso quarto, no nosso secreto, no dia a dia, de buscar mais, de conhecer, de ser intencional em deixar com que ele se torne um conosco, aí sim. Sabe aquelas pessoas que já ouviu isso? Ai, ora por mim, me passa a sua unção. Ora por mim, eu quero a sua unção. A unção tem um preço. A unção que está sobre mim tem um preço alto que eu decidi pagar todos os dias no meu quarto. E isso é algo que você precisa decidir viver sozinho. É algo que você precisa decidir fazer. Você precisa decidir deixar com que a glória dele brilhe sobre você. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu não sei quantos de vocês lembram disso. Eu pareço novinha, mas eu não sou tão novinha. E na minha época, a gente tirava foto com rolinho de filme. Na minha época, a gente não tinha câmera digital, né? A gente comprava o rolo
E aí podia tirar fotos, 12 fotos, 24, 36. Eu queria chamar a banda para subir. Pode subir, pessoal da house. E aí você tinha que tirar as fotos ali, né? Não dava para olhar, não dava para ver se deu certo. Você só ia saber depois. Por quê? Você tinha que levar esse rolinho numa loja que fazia revelação dos filmes. Eles pegavam o negativo. Quem sabe do que eu estou falando? Só? Os mais novos não têm a menor ideia do que eu estou falando, né? O negativo, vinha ali as fotos, era um rolinho assim preto. E aí, esse filme, esse negativo, ele passaria por um processo para que a imagem fosse formada. Ele precisava entrar numa sala de revelação, e era uma sala escura. Essa sala não podia ter luz. É o quartinho fechado. E aí, à medida que ele ia passando pelos processos lá, todos da revelação, a imagem ia aparecendo. A imagem ia se formando. E o que acontece muitas vezes na nossa vida é que a gente quer ter a imagem de Cristo, mas a gente não quer entrar no quartinho escuro. Eu quero que a imagem de Cristo seja vista em mim, que a glória dele seja vista em mim, que ele se pareça comigo. Eu quero manifestar Jesus, eu quero orar pelas pessoas que elas sejam curadas, eu quero. Mas eu não tenho paciência de aguardar o processo, de deixar com que no quartinho escuro, na sala escura, a imagem dele seja formada em mim, seja forjada em mim. E quando eu falo desse quartinho, eu estou falando dessas coisas: oração, leitura da palavra, busca pela intimidade no dia a dia, conhecê-lo, para que você seja antes de fazer. Conhecê-lo para que você seja, ser filho, antes de fazer coisas. Primeiro ser para depois fazer. E Deus leva a gente lá para o quartinho escuro. E Ele está falando: eu estou forjando ainda a minha imagem em você. Eu ainda estou trabalhando coisas dentro de você. Eu estou transformando a sua mentalidade. Eu estou transformando a sua maneira de pensar. Eu estou transformando isso, eu estou mudando aquilo. Isso aqui ainda não está ok. Tem uma raiz de rejeição aí, que você tem que mexer nisso aí. Tem uma raiz aí de orfandade que você precisa mexer. E aí você não quer mexer. E aí o que a gente faz? A gente abre a porta do quarto antes da hora. E a gente lê esse texto aqui, fala: levante-se e brilhe. Então, eu vou colocar luz sobre mim. E aí eu começo a me comportar de uma forma que eu quero que as pessoas vejam e reconheçam o que eu tenho. Eu quero que as pessoas reconheçam o meu chamado. Eu quero que reconheçam quando eu canto, quando eu oro. Quero que reconheçam quem eu sou. Quero que me valorizem onde eu estou. Poxa, olha o que eu faço, olha tudo que eu já fiz. E aí eu abri a porta do quarto e coloquei luz por mim mesma. Eu mesmo tento me promover. Eu vou fazer mais coisa no Instagram, eu vou postar aqui, eu tenho que gravar mais vídeos, eu tenho que fazer uma estratégia para que o meu Instagram possa bombar. Para que as pessoas vejam aquilo que Deus colocou sobre mim. Perceba que o questionamento que eu estou colocando aqui não é sobre o que Deus colocou sobre você. Eu creio que cada um aqui tem um chamado individual, único, que é para você. E que é para transformar o mundo. É para transformar a sua cidade. Mas quando a luz é colocada por você mesmo, quando você precisa que as pessoas reconheçam, que as pessoas vejam, você está abrindo a portinha do quartinho escuro antes da hora. E aí você danifica o negativo. Quando a luz entrava nesse processo de revelação antes da hora, antes de estar pronto, danificava o negativo e queimava a foto. Nunca mais a imagem ia ser igual. Então, o chamado de Deus para nós é: levante-se e brilhe. Se disponha. Se disponha a ir nos lugares que eu te levar. É para dentro de uma caverna? É para dentro de um quartinho escuro? Aguenta? Processo. A gente acha
porque a gente tem muita expectativa e acha que as coisas só vão ser ok quando a gente tiver o resultado final. Mas o processo é tão importante. E é no processo que o negativo vai forjar a imagem. É no processo que você vai sendo transformado à medida e à estatura de Cristo. É no processo. E na hora certa, a imagem vai estar pronta. E aí você não tem esforço, você sai de casa como Pedro, a tua sombra cura. Não é o teu esforço, não é a tua força, não é aquilo que você quer impor para os outros. É simplesmente a glória dele brilhando sobre você. É simplesmente a presença dele aparecendo sobre você. É simplesmente a presença dele você exalando. A Bíblia fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Perfume, você sente o cheiro, você não vê. O desejo dele é que você passe, que as pessoas sintam o perfume. Feche os teus olhos agora.